Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais um vídeo de especial falando de lançamentos que foram importantes aí nos últimos anos e que marcaram um pouco aí a época, marcaram os fãs principalmente deste artista, no caso desta artista. Vamos então comentar os 2 anos, né? Já completou 2 anos, está completando essa semana 2 anos do lançamento do álbum Folklore da Taylor Swift. Em 24 de julho de 2020, Taylor Swift lança o álbum Folklore, produzido por ela, Jack Antonoff e Aaron Dessner. Taylor produziu o álbum em 2 meses, em meio à pandemia da Covid-19. Do álbum, Taylor lançou os singles Cardigan, Exile, Betty e The One. Então, ela estava isolada, pelo que a gente sabe, ela estava numa casa na floresta, porque ela fez uma sessão de fotos nessa casa e deu a entender que ela estava ali, que era uma casa dela que ela tinha adquirido. Todo mundo tava esperando assim que ela, sei lá, anunciasse alguma coisa, anunciasse algum lançamento, só que de surpresa, parece que ela até aprendeu com a Beyoncé esses lançamentos, ela lançou o álbum Folklore assim de uma hora para outra. Muitas músicas, coisas muito bem trabalhadas, um estilo bastante diferente do que a gente estava acostumado a ver da Taylor na época, mas aí a Taylor foi lá e jogou isso pra gente no mundo. A primeira versão do álbum contou com 16 músicas e a participação de Bon Iver na música Exile. O álbum foi considerado conceitual, com canções que exploram pontos de vista diferentes da vida de Taylor, como se toda a história fosse contada em terceira pessoa. É um álbum que ele não fala assim especificamente sobre alguns problemas da Taylor, ele fala de assuntos que fazem parte da vida dela, que de alguma maneira fizeram parte da vida dela, e como se a pessoa em si, nós, ou até mesmo a Taylor, estivesse olhando este conceito, né, estas situações de fora. É bem interessante da gente pensar, porque o que vem a ser da música não é propriamente o que a gente imagina. As coisas que vêm a ser ali das músicas em si são vivências da Taylor, que ela está de alguma forma querendo passar isso pra gente, nos entregar isso de uma maneira sutil e até mesmo mais melancólica, né? Porque a classificação deste álbum é que ele tem uma nostalgia e uma melancolia. Então a Taylor trabalha essa questão de relembrar situações, de relembrar pessoas, porque a música Betty, por exemplo, relembra uma pessoa da família dela, e outras músicas ali relembram de pessoas que passaram pela vida da Taylor. Então ela tá contando isso pra gente de uma maneira bem sutil, mas que também traz essa melancolia e essa nostalgia. A gente percebe também que tem algumas músicas que elas são temáticas. Então, de uma mulher viúva, de alguma maneira a vida dela está desastrosa, um adolescente que é completamente atrapalhado, uma melhor amiga que tem um problema, que tem um trauma de uma situação. Então, não são músicas que elas estão aí simplesmente por estar. Não, são músicas que de alguma maneira ela tem uma mensagem, ela entrega uma história pra gente, e isso faz parte da vivência da Taylor. A gente fala que às vezes, né, alguns álbuns, eles não transparecem o que o artista realmente é, mas dificilmente tem isso, gente. No nível, por exemplo, da Taylor, que está há muitos anos aí no mercado, que já lançou vários álbuns e já lançou várias músicas, trazer um álbum como Folklore, que foge completamente do conceito de que ela era, daquela artista lá de Shake It Off, de Love Story, por exemplo, e trazer o que ela nos trouxe neste álbum, e posteriormente quando ela vai trazer em Evermore, ela realmente traz um conceito do que ela quer transparecer, do que ela quer mostrar para o público como ela é. E também, né, de como tudo passa pela vida dela, né, de como ela absorveu todas as coisas. Aliás, ela estava passando já pelos problemas em relação à sua própria discografia. A maioria deles ela já relançou na sua versão. Então lá os antigos empresários e os donos, os atuais donos da antiga gravadora dela, não podem reclamar, né, do que ela tá lançando, porque ela tá lançando as suas versões atualmente. Então ela estava passando por esses problemas, né? Ela estava com
com essa pressão e Folklore vem para ser uma coisa que sai das costas, né? Um peso que sai porque ela continua no auge. E aí nós temos então as avaliações de Folklore. Atualmente no Metacritic a avaliação é de 88 numa classificação que vai de 0 a 100. Se eu não me engano, o 88 está na classificação verde, que é a melhor classificação que tem no site. Também tivemos outras avaliações, por exemplo, o AllMusic deu 4 estrelas de 5, o The Daily Telegraph deu 5 estrelas, o The Guardian deu 5 estrelas, o NME deu 4 estrelas e a Rolling Stones deu 4 estrelas e meia. Dentre as avaliações que nós temos, né, do álbum, o que a gente pode destacar do que foi falado é que a maioria das avaliações elogia essa nova sonoridade da Taylor, que é até uma sonoridade que impressiona em alguns momentos, porque a gente esperava um pop, né, uma coisa bem clássica do que ela estava nos trazendo, e ela já parte para uma coisa mais R&B, aquele R&B bem forte, o blues também, músicas que são realmente melancólicas, né, que trazem essa melancolia. E aí outras avaliações que nós temos chamando o álbum de o melhor da Taylor Swift até agora, uma era totalmente nova, o álbum indie de Taylor Swift, e esse trabalho sendo classificado como novo, inovador e, acima de tudo, honesto. Então ele é realmente um álbum que ele traz esse sentimento, que ele entrega esse sentimento do que a Taylor vem sentindo ao longo dos anos. Então, né, de tudo que ela já passou, de todas as críticas que ela passou, né, porque eu não sei exatamente o que as pessoas esperam que a Taylor entregue justamente por ter esse tipo de crítica, porque eu acho que ela entregou tudo e mais um pouco em todos os álbuns. Ela nunca foi uma artista assim que não conseguiu trazer o que ela queria. Ela sempre trouxe, mas por algum motivo, né, as pessoas querem realmente bater na tecla, né, falar que a artista é ruim. Sempre vem aquelas pessoas criticar, falar muito. Também a questão da própria antiga gravadora, né, de que criticou, de que falou, de que você só vai poder cantar as músicas se a gente receber parte do que você cantar. Coisas assim que a Taylor passou e que ela precisou vivenciar. De outras avaliações que tivemos também, o álbum ele foi considerado o álbum do ano por listas como o British Vogue, Esquire, Insider, a própria The Guardian e a Vulture. E em 2021, para quem se lembra, essa premiação aconteceu também com distanciamento, né, e com shows que foram feitos de casa. O Grammy Awards entregou o prêmio de álbum do ano para Folklore. Folklore também foi indicado em outras categorias do Grammy naquele ano, que aliás eu até comentei na época sobre este Grammy, que foi o Grammy que eles quiseram agradar todo mundo. É tipo, vamos entregar aqui prêmios para vocês, que foi até o prêmio lá que foi a edição do Grammy que entregou um prêmio para Beyoncé, e a Beyoncé se tornou uma artista que mais recebeu prêmios do Grammy. Só que esse ano eles distribuíram assim a torta e direita os prêmios, né? E a Taylor acabou ganhando como o melhor álbum do ano com Folklore. Algumas pessoas gostaram, outras não, mas foi entregue e a Taylor estava lá para comemorar. Ela estava até com um vestido florido, a máscara fazia parte, né, do vestido, ornava com o vestido. Foi muito interessante ver este figurino da Taylor. Nós também tivemos outras versões do álbum, né? Músicas que foram inseridas posteriormente ao lançamento oficial. E nós tivemos também versões de DVD e uma edição especial japonesa. A parte da Ásia tem bastante influência, né? Então sempre vai uma versão especial para aqueles lados lá, principalmente para o Japão. Então outras versões foram lançadas do álbum. Eu não sei se a Taylor vai lançar alguma coisa especial para esse ano ou para os próximos anos, não sabemos, enfim. Mas para quem adquiriu, ela lançou versões físicas, versões de CD e de vinil, e essas outras 4 versões aí que foram distribuídas para o mundo. No caso, para quem quis comprar as versões físicas do álbum, precisou importar, né, porque não tá chegando as coisas aqui pro Brasil como chegavam anteriormente, então precisou importar, precisou pagar os impostos todos lá fora, né, essa coisa toda, enfim, né, gente. Eu até cheguei a adquirir, não da Taylor,
Taylor, mas de outros artistas de lançamentos atuais, mas o da Taylor eu não consegui adquirir porque eu achei bem caro a importação, então eu segurei um pouco porque, né, tem que dar uma segurada em relação a esses gastos. Mas é um álbum muito interessante, eu gosto. Eu trouxe aqui o react, no caso eu trouxe o react de Evermore, porque quando ela lançou Folklore eu fiquei, gente, mas realmente é um álbum, né? Eu fiquei até um pouco assustado dela ter lançado de uma hora para outra. E aí depois eu vi que ela lançou, que realmente tinha sido, que as pessoas estavam comentando que o álbum era muito bom. E realmente essa dupla, vamos dizer assim, né, de Folklore e Evermore é uma dupla bastante interessante e que se você ainda não ouviu, você tá atrasado de não ter ouvido ainda, mas se você ainda não ouviu, vá atrás, ouça e depois comenta aqui o que você achou. Eu gosto bastante desse álbum, tá, gente? Por mais que ele seja um álbum completamente diferente da carreira da Taylor, eu gosto bastante. O que vocês acharam então de Folklore? Vocês estavam na época, né? Como que vocês estavam na época deste lançamento? Comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo e que também estão na descrição. Deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Vou trazer mais especiais como esse ao longo do ano aqui, então fiquem ligados, principalmente em outubro. Já vou até dar um spoiler rapidinho aqui para vocês, que em outubro tem bastante novidade em relação a aniversários de álbuns, então fiquem ligados. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.